Hoje é quinta-feira, dia 28 de outubro. Vamos partilhar o Evangelho de Jesus que está em Lucas, no capítulo 6, versículo do 12 ao 19. Jesus passa a noite inteira em oração e em seguida escolhe entre os seus discípulos os seus apóstolos. Vamos pegar a palavra de Deus nesse dia, que a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir, que seja a vontade do Senhor na nossa vida. Então vamos fazer a proclamação do Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Escolhas dos 12 apóstolos, cura numerosas. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles que chamou de apóstolos: Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro; André, seu irmão; Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ele é a pessoa da Santíssima Trindade. É o Filho de Deus. Por isso ele é Deus. Ele não precisava rezar. Ele não precisava passar a noite inteira orando, mas para nos ensinar que cada um de nós necessitamos orar, rezar, ele fez isso. Ficou a noite inteira conversando com o Pai. E nós precisamos também conversar com o nosso Pai do céu, o Pai de cada um de nós, e colocar aquilo que há no nosso coração, entregando para Ele e pedindo a Ele que seja feito sempre a vontade do Pai. Jesus, antes de escolher os seus apóstolos, porque Jesus tinha muitos discípulos, mas precisava escolher aqueles para ficar mais junto dele, que ele deu o nome de apóstolos. Ele primeiramente conversou com o Pai e passou a noite inteira conversando com o Pai, passou a noite inteira partilhando com o Pai. Nós necessitamos fazer essa experiência de tirar um tempo a cada dia. Todos os dias da nossa vida precisamos conversar com o Pai. É abrir o nosso coração, aí repito, falar aquilo que está no nosso coração para o Pai. Porque muitas vezes nós estamos com um sentimento, mas falamos outra coisa para o Pai. O Pai de cada um de nós que está no céu precisa conversar com você. Assim como Jesus passou a noite inteira em intimidade com Ele, nós necessitamos também ter essa intimidade com Deus. Conversar com o Pai e deixar que o Pai também converse.
falar com Deus e deixar que Deus fale também conosco, porque foi isso que Jesus fez. E aí Jesus vem e escolhe os seus apóstolos para ficar também da mesma forma que ele estava com o Pai, íntimo, ali, um bem pertinho do outro. E Jesus, quando fez isso, Jesus foi ao encontro dos outros discípulos e da grande multidão, e todas as pessoas que necessitavam de curas, elas eram curadas, porque ali, ao tocar em Jesus, saía uma grande força que fazia com que aqueles que necessitavam de libertação fossem libertos, aqueles que necessitavam de cura fossem curados. Da mesma forma, somos nós como fazemos a experiência da oração. Jesus nos cura e também faz com que nós sejamos canais de cura para aquelas pessoas que necessitam de cura. Aqui nesse evangelho a gente viu que Jesus escolheu os seus apóstolos. A cada um de nós também Jesus escolhe. Em uma outra palavra, Jesus vai dizer que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, mas todos nós somos escolhidos por Deus. O pouco escolhido é porque não quer deixar o coração abrir-se à graça de Deus, a graça do Espírito Santo para ser conduzido por Deus. Poucos se apegam às coisas desse mundo, mas não se apega às coisas de Deus, não se aproxima de Deus como deveria se aproximar, não vive uma intimidade com Deus como deveria viver. A cada um de nós necessitamos viver como filhos, mas não é qualquer tipo de filho não, porque Deus mandou o seu Filho unigênito ao mundo para nos ensinar o caminho da salvação. Ele nos deu o caminho, ele nos falou toda a verdade, ele se entregou inteiramente na cruz, dando vida por cada um de nós. Então, portanto, meu irmão, deixe ser escolhido por Jesus nesse dia. Queira ser escolhido, deseje, anseie, peça ao Senhor que toque na tua alma, no teu coração, no teu espírito, no teu ser, mas faça uma pessoa sedenta da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele quer viver intimidade com você, assim como Ele viveu e está ao lado do Pai. E quando Ele estava aqui na terra, deu ensinamento para nós, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. Passou a noite inteira rezando ao Pai. Que você possa abrir a sua mente, a sua inteligência, o seu coração e pedir ao Senhor que te faça viver nessa intimidade de pai com filho e filho com pai, provando e vivendo o amor de Deus. Um dia santo para você, uma quinta-feira santa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Virgem Santíssima e Imaculada. Amém.